gente hoje, né, resolveu falar um pouco sobre planejamento, que nunca é demais falar sobre planejamento. A gente vai falar de como começar um planejamento, né? Como começar, qual é o ponto de partida do planejamento para que ele realmente faça sentido. Boa noite, tudo A bem? Nariman também chegou. Oi, Nariman. E aí, pessoal, mais uma live, seguindo a nossa programação quinzenal, né, Moraes? É isso aí, mais uma live na nossa programação quinzenal. Aí a gente está bem animado, né? O dia foi bem corrido hoje. Quer dizer, a semana foi bem corrida, né, Rodrigo? Ontem, Semana muito especial. bastante coisa boa, enfim, né? Acontecendo aí para Concepto. Aos pouquinhos a gente tá se apropriando de algumas coisas, algumas competências aí que a gente está criando e está desenvolvendo, né? E está se arriscando, enfim, né? Colocando a nossa, a nossa zona de conforto em xeque, né, Rodrigo? A gente está aí correndo atrás para entender, a gente já vem nesse movimento aí já faz um tempo, não é de hoje, mas essa semana meio que muitos dos ciclos acabaram se fechando ali, né? Muitos começos dessa semana, então foi uma semana bem assim para a gente que está nessa época de pandemia meio parado assim, né? Foi uma semana bem movimentada assim, com bastante coisa boa. E É aí, verdade, né? porque de Veio ideia. parado, na verdade, não tem muito, né? Oi, de parado não tem nada, né? A gente não tem, É, a gente não tem parado assim praticamente nunca. Acho que a gente nunca trabalhou tanto em casa assim do que nessa época da pandemia, né, Rodrigo? Então, é verdade, foi é uma verdade. loucura total. E aí a gente hoje, né, resolveu falar um pouco sobre planejamento, que nunca é demais falar sobre planejamento. E, e, e aí a gente vai falar de como começar um planejamento, né? Como começar, qual é o ponto de partida do planejamento para que ele realmente faça sentido, né? Mas aí, sobre isso, o Rodrigo vai falar mais para o final da live. Eu vou dar uma contextualizada rápida sobre sobre planejamento estratégico, enfim, planejamento, que pode ser usado tanto pessoal, né, quanto para uma empresa, enfim, a metodologia é a mesma, o que muda é o foco daquilo que a gente está fazendo e aonde a gente vai buscar as informações, né? Mas a metodologia é a mesma, não tem diferença nenhuma, né? E o planejamento ele inicia pelo, né, que é o que o Rodrigo vai falar mais lá na frente, que é saber aonde que eu estou, né? Qual é a minha real situação, né? Porque a verdade ela dói, mas ela também cura, né? Então a gente tem que estar disposto a se expor, a se entender, a ter a coragem, né, de olhar e de assumir as coisas que a gente não é tão bom e as coisas que a gente tem de bom para nos ajudar, como nas nossas fortalezas, enfim. Então a gente tem que ter essa humildade de fazer uma leitura inicial bem completa, assim, bem a fundo e sem medo nenhum de repente se decepcionar ou achar que de repente poderia ter feito mais. Ainda dá tempo, sempre dá tempo, né? Tem gente que começa aí carreiras com 80 anos, começam novas empresas, tem novos projetos, né? Tem pessoas que têm planejamento para, sei lá, 90, 100 anos. Então, sempre dá tempo, sempre é tempo de começar, de se desafiar e fazer alguma coisa nova. Né? Então, depois da que a gente sabe onde a gente quer, aonde a gente está, né? Qual é o nosso real potencial atual, a gente tem que descobrir e identificar quem que eu sou, né? Quando a gente fala em quem eu sou, e vai derivar um pouco desse saber onde eu estou, porque ele tá bastante ligado com isso, mas quando eu defino quem eu sou, isso está muito linkado com o meu porquê, né? Que a gente falou na live retrasada, né? Tem a ver com o meu porquê, tem a ver com a minha missão de vida, com o meu propósito, né? Porque a transformação, ela vem de dentro para fora, né? A mudança, ela é importante, mas é uma porta que só tem maçaneta por dentro, né? Então, é a gente que tem
que tem que se indignar, às vezes, com aquilo que a gente, com a realidade que a gente encontra lá no saber, quando a gente descobre onde a gente realmente está, a gente tem que se indignar um pouco com isso e partir para a ação, né? E a primeira coisa é descobrir para que lado eu vou, né? Quem sou eu? O que que eu faço? O que que eu ofereço? Quais são os meus diferenciais, as minhas qualidades, né? E aí, nesse momento, a gente precisa perguntar para a gente, assim, o que que eu quero para minha vida? Né? Aonde que eu vou atuar? Quais são aonde que estão onde é que está o meu conhecimento? Onde que estão as coisas que eu gosto de fazer? Né? Onde que estão as coisas que eu vou me realizar? Né? A gente tem que tomar um cuidado bastante importante quando define isso, né? Porque senão a gente acaba indo atrás das coisas erradas, né? A gente define áreas de atuação ou coisas para a gente fazer porque está na moda, ou porque dá mais dinheiro, ou porque, sei lá, quais os motivos. E a gente foge da questão de que eu me realizando, eu vou conseguir conquistar as coisas todas que eu quero, né? O dinheiro vem, o dinheiro não é fim, o dinheiro é meio, né? Então, se eu foco nas coisas que eu quero fazer, eu vou me destacar e o resultado vem, né? Eu gosto muito dessa questão do dinheiro, né? Há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo mestrado lá em 2006, eu acho, 2004, que eu estava no mestrado ainda, estava fazendo uma disciplina, eu vi um texto de uma moça que ela escrevia assim, que o dinheiro para as pessoas e para a empresa é como combustível para um carro, né? O carro ele não foi feito para gastar combustível, né? Mas se eu não tiver combustível, eu não saio do lugar. O carro foi feito para me levar, né, para os lugares que eu quero ir. E a mesma coisa é o dinheiro. Uma empresa ela não existe para ganhar dinheiro necessariamente. Embora a gente sabe que sem dinheiro a empresa não sobrevive, né? Então a gente tem que ficar muito claro o que que é fim e o que que é meio, né? Para a gente não se perder nesse caminho aí, né? Depois que a gente definiu quem a gente é, né, qual é a minha missão de vida, aonde que eu vou me realizar, eu preciso definir claramente aonde eu quero ir, para onde eu quero ir, qual é o meu caminho, qual é o meu destino, né? E eu estava vendo um livro hoje de tarde e o cara escreveu o seguinte, que só acerta o alvo quem enxerga, né? Então eu tenho que enxergar para onde eu estou indo. Eu tenho que saber, eu tenho que visualizar aquilo ali. Eu tenho que, às vezes, tem exercícios que falam para a gente fazer que a gente tem que se sentir naquele lugar, se sentir daquela forma, que aí depois as coisas vão acontecer. Então, saber aonde a gente quer chegar, né? E ter esse alvo claro e definido na minha frente é importantíssimo, porque é ali que vai sair o meu norte, ali que eu vou investir os meus recursos, né? Sejam eles quais forem, financeiros, tempo, vou ter que me dedicar, vou ter que fazer escolhas, e aí nada mais justo do que eu fazer escolhas que vão me levar naquele caminho que eu pretendo, né? Do caminho daquele objetivo que eu pretendo conquistar. Então, a gente tem que partir disso, aonde eu estou, quem eu sou e para onde eu vou. Depois as coisas começam a se resolver, né? Porque a partir do momento que eu já estou mais situado, eu posso ir para o próximo passo de um planejamento, que é como eu vou fazer para chegar lá? Quais são as minhas estratégias, né? Do que eu vou lançar mão, né? De quais são as minhas competências, quais são as minhas habilidades, quais as atitudes que eu tenho que ter, né? Do que eu vou lançar mão para chegar lá, né? E aí, nesse momento, e aí volta um pouco na questão da visão, né? A gente tem que se enxergar e enxergar aquele futuro, né? Aquele objetivo, aquele alvo lá na frente, porque a gente precisa entender a importância, né, que tem o tempo de plantar, para a gente poder depois desfrutar o tempo de colher. Né? Então, tem que valer a pena o sacrifício, tem que valer a pena eu desperdiçar meu tempo. Por exemplo, eu e o Rodrigo, hoje, a gente tem mais tarde, terminando aqui às 8 horas começa, a gente tem um encontro com pessoas que
que também trabalham, enfim, nessa questão digital, que provavelmente vai das 8 até as 2, 3 horas da manhã, né? Então a gente está abrindo mão sei lá, de dormir mais cedo, de ver um filme, de estar na Netflix, porque a gente enxerga lá na frente esse lugar que a gente pretende chegar, né? Que a gente pretende se firmar enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto empresa. Então esse sacrifício para a gente não é sacrifício, faz parte do caminho, faz parte da gente plantar aquilo que a gente quer. Né? Então a gente tem falado nas nossas últimas lives, na aula que a gente deu ontem, enfim, que a gente tem repensado muito a nossa empresa, tem definido muitos passos diferentes que a gente pretende dar, né? Porque se a gente tem uma meta de longo prazo, a gente tem um objetivo, mas eu não tenho as estratégias, ou seja, eu não tenho o passo a passo que vão me fazer chegar lá, eu posso dizer que eu não tenho uma meta, que eu tenho uma ilusão de longo prazo, né? Porque se eu tenho um objetivo, né? Embora tem algumas correntes de pensamento que dizem que eu preciso visualizar, que só visualizar as coisas vão acontecer, o universo vai conspirar. Eu acho que essa é uma parte do negócio todo. Se eu não tiver nenhuma atitude, se eu não me movimentar na direção que eu quero ir, vai ser difícil, eu não vou conseguir. Então eu tenho que ter a minha meta, mas eu tenho que ter as minhas estratégias. Eu tenho que saber as coisas que eu vou fazer, o que eu preciso aprender que eu ainda não sei, o que eu preciso colocar em prática do que eu já sei e não estou colocando em prática ainda, para que essa minha meta, esse meu sonho, ele não seja simplesmente uma ilusão de longo prazo. E aí eu lembrei de uma amiga nossa, que até ela já teve uma live aqui esses dias, a Maria Flávia, que uma vez eu fiz uma sessão de coach com ela, enfim, e ela me disse o seguinte, que a gente tem os nossos sonhos, né? E tem os nossos objetivos. E que a gente só deve tirar os nossos sonhos lá da nossa imaginação, lá da nossa imaginação, enfim, lá da nossa cabeça, e trazer eles para a realidade, para o meu dia a dia, quando a gente estiver realmente disposto a colocar a mão na massa. Se eu não vou colocar a mão na massa, se eu não vou andar, se eu não vou ter estratégia, se eu não vou fazer nada, deixa lá. Um dia aquilo vai acontecer. Agora, porque se eu pegar aquele sonho que eu tenho e trouxer para a minha vida real e dizer assim, não, esse ano eu vou colocar no meu planejamento que a gente quer, sei lá, aprender a trabalhar no mundo digital, né? E a gente não fizer nada para isso, vai ser frustração. Vai chegar lá no final do ano e eu e o Rodrigo, como já aconteceu alguns planejamentos, a gente vem melhorando nisso, né, Rodrigo? Que a gente chega no final do ano e o que a gente planejou tem acontecido muito mais do que acontecia no começo. Porque a gente começou a se dar conta que a gente precisa, né? Até porque, falando um pouco do nosso exemplo, assim, somos só nós dois, né, na empresa, enfim. E então a gente tinha lá, fazia um planejamento estratégico bonito, lá era um PowerPoint lindo, a gente se orgulhava daquilo e fazia as figurinhas e cuidava daquele. Só que a gente ficava sobrecarregado, a gente pegava todos aqueles pontos e não priorizava nada e não. Então a gente tinha um monte de coisa para fazer, não fazia nada e chegava no final do ano e se frustrava, né? Esse ano a gente já fez diferente, a gente já dividiu, já priorizou todas aquele monte de coisa que tinha para fazer e a gente escolheu uma coisa cada um que a gente ia se dedicar 100%. E as outras coisas a gente deixou que dentro do caminho delas, elas iriam acontecendo. E a gente conseguiu ter muito mais sucesso, fazer muito mais coisas esse ano do que nos outros anos que a gente fazia as coisas perfeitas no papel. Né, Rodrigo? Não estou mentindo? É bem isso aí. Claro que não. Né? Não estou mentindo. Acho que primeiro a gente tem que testar tudo na gente, né? Esse é um objetivo que a gente vem traçando há muito tempo e não adianta a gente querer trabalhar com alguma coisa se a gente não faz aquilo que a gente diz que é bom de fazer. E a gente, bem isso que o Moraes falou, a gente muito fez, né? Aquela apresentação, fez aquele material e começava o ano, até porque mais ou menos a nossa sazonalidade de trabalho, no final do ano, início do ano, que é época de planejar, enfim, é uma época do ano que calma um pouco o nosso movimento de viagens, enfim, atuação. Porque todo mundo está nessa função de Natal, Ano Novo, início de ano, então dá uma parada geral. E a gente, obviamente, sempre aproveitou esses momentos de parada, vamos dizer assim, de saída, para a gente olhar para dentro e fazer.
Então, naquele momento, a gente ficava um tempo ali, tipo, alguns dias descansando até daquela rotina do ano todo e começava a pensar, a planejar o nosso ano seguinte, com base em tudo aquilo que aconteceu nos anos anteriores, obviamente projetando o futuro. E aí a gente vinha, obviamente, cheio de ideias daquele ano, enfim, com as coisas que vinham acontecendo, muitas ideias. E aí a gente fazia aquele mega planejamento, né, com muitas ações, com indicadores, com coisa para a gente medir, para mensurar, para se atualizar, para curso para fazer, enfim, muita coisa. Né? Então tinha lá 15 indicadores de desempenho, né, até mais às vezes, desdobrados em coisas operacionais. E aí o que acontecia? A gente fazia isso no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, e aí daqui a pouco começava a encher a agenda, graças a Deus, né? Nossas agendas sempre foram bem ocupadas, então a gente começou a encher sempre a nossa agenda, e aí começava a viagem, chegava de viagem, já ficava um pouco planejando um pouco a empresa, assim, fazia aquele operacional que precisava ser feito, e já encaixava na outra viagem, assim, começava o fluxo. Quando vê, pisca o olho, a gente está no final do ano de novo, e aí a gente se frustrava. Pô, a gente tinha planejado muita coisa, a gente muitas coisas fazia, só que não registrava muitas coisas que a gente fazia, porque passava o tempo. E aí, aí fica aquela questão, né, que acontece muito. Entre anotar o que eu fiz e fazer o que eu preciso fazer, eu vou lá e faço o que eu preciso fazer. E aí depois ficava fugindo da reunião, né? Depois ficava fugindo da reunião. Fugindo da reunião. As reuniões da Concept, ficava lá o e-mail avisando a gente a reunião da Concept e a gente ficava fugindo da reunião. Porque não chegava a lugar nenhum. Então, por isso que a gente falou que é simples, como começar de uma forma simples, né? Então, quando ele for fazer lá o seu quem eu sou, quais são os meus pontos, enfim, lá que o Rodrigo vai falar, saiba mensurar isso, né? Porque a gente tem visto por aí que praticamente tudo é possível dentro de um planejamento. Qualquer objetivo é imaginável e possível. Só que dependendo do tamanho do meu objetivo, vai ter que ser a minha ação, vai ter que ser o meu empenho naquele negócio. Então, se você colocar um objetivo muito ousado, muito sucesso, ok, você vai conseguir. Né? Por exemplo, quero passar a gente trabalha muito com cartório, quero passar num concurso de cartório. É um objetivo né, que tem significado para de repente o professor tem um significado, ele é importante, ele é viável, só que a gente sabe que eu vou ter que ter uma rotina de estudo, eu vou ter que ter uma rotina de preparação para esse concurso, né? Porque são várias competências, né? Tem parte prática, tem parte teórica, tem parte de títulos, então eu tenho que construir uma história para poder ser titular de um cartório, né? Passar num concurso e ser um titular de cartório. Então, se é esse o meu objetivo, se é esse o meu caminho, se faz sentido para mim, então eu vou ter as estratégias, né? Vou ter que ver as condições que eu tenho, as estratégias que eu vou montar para chegar naquele ponto que eu quero ser titular de cartório, eu quero passar num concurso e aí, né, vou ter o meu resultado. E vou ter que priorizar muito também, né? Priorizar algumas coisas. Quando a gente vai... coisa que a gente já falou, né? Desde quando uma das primeiras lives que a gente fez foi sobre home office, né? Que a gente falou lá em organização do tempo. Todos nós, queiram ou não, temos 24 horas no dia. Então, e nós precisamos organizar esse tempo. Então, dentro das... Como que vai ser essa organização do tempo? Vai ser baseado nas prioridades que você definir. Então, eu defini algumas prioridades para a minha vida, eu vou definir dentro dessa minha distribuição de tempo que eu tenho para fazer. Senão vai ter a frustração óbvia no final. Né? O exemplo que o Moraes deu, se eu definir que eu quero passar num concurso X, eu vou ter que estudar aí 5, 6, 7 horas por dia. Eu trabalho, não trabalho, eu consigo ter esse tempo para estudar? Não, vou ter que sair do meu trabalho, vou focar em estudar. Tem gente que opta por isso. Tá? E nesse meio tempo, eu tenho família? Não tenho? Eu vou também abrir mão de ficar com a minha família? Como é que está essa negociação aí também para isso acontecer? Então, a gente conhece muitas pessoas que passaram por esse processo, né? Especialmente no ramo dos cartórios, que chegou um momento assim, olha, eu quero
né? Teve o consenso da família, assim, bom, então tá, nós vamos te apoiar de tal forma aqui que você vai focar no estudo. Até uma vez eu conheci um titular que ele já tinha um cargo bom, mas ele queria passar para o concurso, enfim, e ele não conseguia estruturar dentro de casa. Então ele alugou um hotel para ir estudar no hotel. E aí ele passou um bom tempo, né? Passava o dia no hotel e passava as noites em casa, porque era o lugar que ele conseguia na época, né, na cidade que ele estava, para se concentrar e se organizar para o estudo. Então, são formas que se tem de fazer, mas tudo base do planejamento. Eu preciso planejar, eu preciso saber onde eu quero chegar para saber o que eu vou fazer, que estratégias eu vou tomar, né? Como que vai ser a distribuição de tudo isso. E aí aparecem incompetências que a gente às vezes não está muito acostumado, né? Tu até citou e eu ia falar sobre isso, a questão da negociação, né? Se você tem uma família, se você tem, então você tem que aprender a negociar. Tem que ser e tem que ser ganha-ganha, porque é um caminho longo, né? Não é fácil. E se você tem uma família, enfim, se você se relaciona com alguma pessoa, você acaba tendo que conseguir equalizar isso. Tem que fazer sentido para as outras pessoas também, né? Então, essa é a importância da gente ter muito claro as coisas. Porque quando a gente começa, a gente tem um planejamento e não tem muito claro um objetivo lá na frente, ou aquele objetivo, na realidade, não faz muito sentido para a gente, porque é porque alguém quer que eu faça, ou porque, né, tá na moda, enfim, qual é o motivo? A gente acaba pensando muito no curto prazo. E quando a gente vira curto prazista, tudo é mais importante. A cerveja de final de semana é mais importante, a minha soneca é mais importante, o meu Netflix acaba sendo mais importante. Agora, quando a gente se dá conta que está abrindo mão do meu tempo, do meu dinheiro, sei lá, do meu lazer, em função de algo maior que eu vou poder aproveitar lá na frente muito mais, faz muito mais sentido e dá muito mais força e mais motivação para eu fazer aquilo que eu quero, né? Então, esse como eu vou fazer para chegar lá é importantíssimo, porque se eu tiver ações se o meu objetivo for muito maior do que as ações que eu propus, provavelmente eu não vou chegar lá e eu vou me frustrar. E se eu fizer muito mais coisas do que o necessário, pode ser que eu tenha desperdiçado o tempo ou tenha deixado de dar foco em outras coisas que também são muito importantes, né? E aí depois que a gente tem, né, dessa mistura aí, que a gente tem esse caminho, né, que eu tenho que descobrir onde eu estou, quem eu sou, para onde eu vou, como eu vou fazer para chegar lá, vem uma outra parte muito importante que a gente não tem muito essa cultura, né, no país, e é uma questão nossa, não sei se é uma questão latina de não querer fazer esse tipo de coisa, que é o acompanhamento, né? Definir quais são os principais objetivos, os principais indicadores, né, que eu vou poder, de tempos em tempos, verificar se eu estou indo na direção que eu quero e se eu vou chegar lá no tempo que eu defini, né? Porque senão, que é o que o Rodrigo estava falando e aconteceu com a gente também, né? Que quando a gente não fazia regularmente as nossas reuniões, enfim, chegava no final do ano e dizia, isso aqui a gente não conseguiu, vamos passar para o ano que vem de novo. Então, aí o planejamento estratégico, ele vira aquela soneca do telefone celular de manhã, né? Chegou lá no final do ano, despertou lá, e agora vamos fazer as metas para o próximo ano. Aí desperta a soneca, aperta no soneca lá e vai mais uns minutos, vai mais um ano. E aí no ano que vem apertou no soneca de novo. E quando vê, você se envolveu, fez um monte de coisa, matou aquele leão por dia, mas não construiu nada, né? Então é importante dentro do planejamento você ter esses momentos de verificação, de checagem, de eventualmente ou confirmação de rota, né? Que as ações que você está indo, elas estão te levando para onde você quer, ou para uma revisão da rota, para ver se aquela rota que eu defini, se eu estou conseguindo chegar, se eu estou conseguindo acompanhar aquela rota, ou se eu tenho que fazer alguma modificação no meio do caminho, né? E aí... porque esse aí esse aí é um erro comum, né, em planejamento, que é a questão, assim, algumas pessoas que são extremamente detalhistas e fazem aquele planejamento bonito e
acontece o que acontecer, a pessoa não desvia o planejamento. Então, o planejamento é um trilho, né? Então, a gente tem que É saber uma trilha, não é um trilho, né? é uma trilha, É uma na trilha, não é um verdade, trilho. que a gente precisa se adaptar às realidades, né? Imaginem só esse ano, que é o mais atípico que já aconteceu na história, se você vai seguir aquele planejamento como se fosse um trilho. Não é uma trilha. Então, você deve desviar, teve que mudar. Não teve uma pessoa sequer que manteve um planejamento normal esse ano. Ou pessoa ou empresa, que a gente nem tratou ainda desse assunto, né? Só falando em pessoa por enquanto, né? É. Então, é isso aí, a gente tem que ter essa verificação, né? Olhar, ter esse indicador é mais ou menos como a gente tem um GPS que vai nos indicando se a gente está indo para o lugar que a gente se propôs aí ou não. Não adianta eu sair daqui de Florianópolis e ir lá visitar, dizer que eu vou visitar meus pais lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e de repente vou lá parar em Água Boa, no Mato Grosso, lá no meu primo que apareceu ali, o Davi. Não adianta, eu tenho que ter o GPS, eu tenho que saber se eu estou indo para o lugar que eu quero. Eu tenho que ter esse acompanhamento. Porque às vezes, quando a gente para medir, a gente ali, até a Socorro falou que a gente precisa adequar a questão do tempo. Né? De repente, se você está indo para o lado... Porque às vezes chegar onde a gente quer não é uma questão de velocidade, é uma questão de direção. Não adianta eu sair correndo para o lado errado. Então eu tenho que fazer a minha tarefa de casa, eu tenho que descobrir as coisas que eu quero, fazer essa introspecção, né, que o Rodrigo vai falar daqui a pouco, para mim poder sair para o lado que eu quero ir. Não adianta eu sair logo para o lado errado, tem que sair para o lado certo. Vale mais a pena demorar um pouco mais para sair, mas quando sair focado. Né? Então a gente tem que ter essa... Né, porque um pequeno desvio na rota, a gente pode parar totalmente diferente do lugar que a gente quer. E a gente tem que focar, tem que ir para esse sentido. Né, Rodrigo? Manda ver aí. Isso aí. É bem isso aí. E até a provocação que a gente fez hoje no Stories, quando a gente colocou a divulgação da live, né? Primeira coisa, né? Da provocação, o próprio nome, né? Iniciar um planejamento de forma simples. Né? O que é o simples? Então, hoje, a gente tem se deparado em vários cursos que a gente tem feito, nessa época, tem estudado muito, e planejado muito, a gente tem se deparado muito com essa pergunta, né? Muitas pessoas querem o complexo, mas não fazem o simples. Então, a gente, primeiro de tudo, a gente quis trazer esse grande questionamento que tem tido aí, em tudo que é curso que a gente tem participado. Porque é uma realidade. Tem muitas coisas acontecendo, tem muitas ofertas de curso e tudo que você quiser imaginar, e muitas coisas complexas, que são realmente difíceis, e as pessoas às vezes querem aquele complexo porque o complexo vai dar mais resultado, e aí tem as vendas de sonhos, né, de conquistas. Mas grande parte, não vou dizer que todos, mas grande parte das coisas que acontecem, as pessoas esquecem de fazer o simples. Então, por isso, até na provocação lá do Stories, eu coloquei, né, o que é preciso para fazer um planejamento simples, né? Papel e caneta, tempo disponível, informações, né, sobre o que você quer planejar. Ou participar da live de hoje. Né? Na verdade, é um provocativo, porque, na verdade, todas as respostas estão certas, elas sim, estão certas, mas também todas elas podem estar erradas, porque acho que a base de tudo é, primeiro, como o Moraes falou, eu preciso me conhecer, preciso saber como que eu funciono. Então, por exemplo, tem pessoas que precisam ter realmente papel e uma caneta na mão, escrever, colocar na parede, né, e todo dia visualizar aquilo ali para enxergar. Quando a gente faz as nossas consultorias e começa lá com o perfil das pessoas, né, alguns aqui, clientes já passaram pelos testes de perfil conosco aqui e sabem do que a gente está falando, e a gente dá o feedback disso, as pessoas, opa, mas para aí, esse aí sou eu mesmo, eu não tinha me dado conta que ou eu aprendia melhor fazendo as coisas, ou escutando, ou vendo, né, uma primeira identificação muito simples, muito básica de um perfil pessoal, né, para saber como que eu aprendo. E, por exemplo, eu,
agora, há uns anos atrás, descobri que eu sou uma pessoa auditiva. E eu tinha uma grande cobrança, porque nos meus planejamentos de vida, que eu faço desde 2008, eu faço meu planejamento anual. E quando eu aprendi a fazer planejamento de vida, desde 2008 eu faço meu planejamento de vida, e desde aquela época eu tracei minha visão de futuro para 10, 15, 20 anos, enfim, acompanho, muita coisa já mudou nesse longo do caminho, mas enfim, uma das coisas que eu me decepcionava muito era a leitura. Eu tinha livros, eu estudava, mas tinha aquele problema de eu não achava nunca que eu lia o suficiente. Por quê? Porque eu escutava muito áudio, eu via vídeos, eu ia em muito treinamento, mas eu lia pouco, né, porque eu achava que era bom. Até o momento que eu me descobri como um auditivo e descobri os aplicativos de escutar audiobooks, né, de transformar e-books em áudio. E esse meu patamar de leitura subiu astronomicamente. Porque aí, como eu viajo muito, em cada viagem, cada trecho de viagem, eu escutava um livro. Então, eu aprendi muito, li muito. Escutei muitos livros. Né? Tanto que até eu acabo tendo uma memória fotográfica muito pobre sobre livros. Às vezes eu esqueço do nome dos livros que eu li, autor, eu nunca lembro, porque eu simplesmente botava no fone de ouvido e escutava. Então, tinha uma playlist de livros, assim, mais ou menos. Alguns que eu escutava 2, 3, 4 vezes. Enfim, esse é um aprendizado que se passou lá no meu planejamento. Agora eu me conheço, eu sei como planejar. Eu consigo agora, no caso da leitura, que foi um exemplo meu, né, planejar quantos livros eu consigo escutar no ano, que é o meu padrão de entender, de estudar, enfim. Né? Eu comecei a me dar conta o porquê que toda a minha formação, desde o ensino fundamental até especializações, enfim, quando eu não ia na aula e não escutava o professor, não participava da aula, era a mesma coisa que nada. Então, não adiantava eu pegar a matéria, estudar depois, para mim era muito mais difícil. Eu gastava muito mais de energia com isso. Então, para mim, esse era o importante. Então, quando eu coloquei lá papel e caneta, para muitas pessoas é importante ter o papel e caneta. Né? Para muitas pessoas, o Moraes é sinestésico também, né, Moraes? Eu sou sinestésico. O Moraes, ele precisa ter o papel e caneta. Né? Hoje, eu consigo, obviamente, ter muitas coisas que eu tenho que ter o papel e caneta, né, para anotar, para lembrar, mas minha via principal é a audição. Então, eu primeiro precisei me entender para saber como que eu ia planejar a minha vida. E, obviamente, que isso aí reflete tudo que a gente está falando como pessoa, isso reflete na empresa, porque nas empresas estão as pessoas que vão conduzi-la. Então, se a pessoa consegue se planejar, obviamente ela vai conseguir levar esse padrão de planejamento de vida para dentro da organização. Então, quando eu e o Moraes começamos cada vez mais buscar o autodesenvolvimento, a fazer cursos, se testar, se identificar e, enfim, ter feedback de outras pessoas, de gurus, vamos dizer assim, né, de pessoas com mais experiência ou com outros olhares, nós começamos a enxergar para dentro de uma forma melhor. E aí começou a surgir coisas muito legais, como, por exemplo, agora que a gente criou a comunidade Cartórios Digitais para poder aprimorar um pouco mais, alcançar esse grande objetivo que a gente imagina que é a unificação e a melhoria das serventias, que a gente acredita que pode contribuir muito mais com eles. E a gente começou a fazer essas lives justamente porque a gente acredita que precisa o conhecimento ser disseminado. Então, nós podemos fazer isso de várias formas. E hoje, nessa live de planejamento, o que é o básico, o que é o simples? Primeiro, eu preciso me conhecer. Né? E uma das ferramentas iniciais de qualquer planejamento, né, é a matriz SWOT, ou no Brasil falar da matriz FOFA, né? Que eu preciso separar em duas grandes coisas. É entender
eu como pessoa, ou se eu for aplicar esse planejamento na minha empresa, na minha organização, seja na Serventis, que a gente atua, por exemplo, hoje, eu preciso saber internamente o que eu tenho de ponto forte, o que eu sou bom e o que eu não sou bom. E é até engraçado isso, porque a gente faz, em alguns momentos, entrevistas, processos seletivos, e a gente pergunta isso para as pessoas, né? E quando a gente troca esse tipo de informação, dependendo, obviamente, do padrão da pessoa, mas tem pessoas que, quando falam em seus pontos positivos, ela, principalmente no processo seletivo, ela fala muitas coisas positivas, muitas coisas boas, e quando vai falar, tá, e quais são os seus pontos negativos? Os pontos negativos é perfeição, né? Então vem umas coisas assim, eu sou perfeccionista demais, eu sou, não sei, eu sou trabalhador demais, né? São coisas assim que a pessoa, na verdade, não quer se enxergar, né? Ou não olha, né? Porque perfeccionismo pode ser um defeito? Pode ser, mas não é bem assim, né? Tem coisas que a gente precisa. E não é crítica às pessoas que dizem que isso é um defeito. É porque a gente não tem o costume mesmo de olhar o que a gente tem de ruim. Porque, mais ainda, a gente é muito difícil, né, que alguém, por exemplo, que está participando aqui, tenha perguntado para alguém, um amigo, assim, tá, quais são os meus defeitos? Não sei se alguém aqui já fez isso, se alguém já fez isso aí, diz aqui embaixo aqui. Perguntar. Nós somos sempre exemplos aí para isso, né, Moraes? Mas se alguém já fez isso, eu acho que é a primeira coisa que a gente precisa fazer se for fazer o planejamento da vida de você. Pega como diz algumas teorias que falam que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, aquele velho ditado lá da vovó que dizia assim, diga-me com quem andas, direi quem és. Hoje é comprovadamente, cientificamente comprovado que realmente é verdade. Nós somos, né, a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então, faz o seguinte, para você isso, né? Entre em contato com essa pessoa, mas não é simplesmente mandar um WhatsApp para ela lá, assim, responde isso para mim. Liga para a pessoa, ou manda um áudio para ela, ou manda um vídeo pelo WhatsApp, pelo menos, diz assim, olha, fulano de tal, por favor, eu estou aqui querendo fazer um planejamento da minha vida, eu estou querendo reestruturar a minha história, enfim, eu estou buscando novos objetivos, aproveita a pandemia, né? A pandemia toda me fez eu repensar muitas coisas na minha vida, e entra em contato com ele assim, eu gostaria de algumas opiniões sinceras tuas, né? Com toda a naturalidade, com toda a franqueza do mundo. Me diz, o que você acredita que eu tenho de bom realmente, o que eu sou diferente, o que quando tu pensa que precisa de uma ajuda, tu lembra de mim, por exemplo, porque eu tenho uma competência, ou uma habilidade, ou uma capacidade de alcançar que você vê em mim que é realmente relevante. E depois disso, você também responda para mim, por favor, né? O que te incomoda em mim? O que eu faço que não é bom? Né? O que eu poderia fazer diferente, que incomoda as pessoas, ou que tu já viu um posicionamento, um comportamento meu que não é legal? Seja sincero e diga isso para mim, que isso aí vai ser muito importante para o desenvolvimento de vocês. E aí, se a gente começar a pegar essas questões simples e básicas, vocês vão começar a se enxergar um pouco melhor. A ver que realmente, olha, eu sou realmente isso aqui de bom, aceita, porque elogio também é difícil, nós não temos muito costume, tem muitas pessoas que não têm costume de receber elogio, então é importante isso, e o elogio transforma, a gente sabe, a gente passou por muito treinamento de receber muito elogio, muito feedback positivo, e transforma, né? A gente precisa acreditar nisso, não precisa duvidar das pessoas. Por exemplo, assim, eu pedi isso aí há um tempo atrás para minha mãe. E a minha mãe falou um monte de elogio. Chegou na hora dos defeitos, ela falou também, né, algumas coisas. E aí depois no final, assim, ela quis até dar uma ajudadinha, porque ela falou os pontos negativos com tanta sinceridade, assim, mas você é o melhor filho do mundo. Sim, eu sou o único filho homem dela, né? Então, mas para mim foi muito positivo, foi muito legal
quando eu tive o feedback de todas as pessoas que eu mais convivo, e elas me responderam isso de uma forma muito sincera. Quando a gente muda isso para o lado da empresa, né, o que a empresa precisa fazer? Ela precisa também fazer isso, né, de perguntar para os seus clientes. E aí tem, obviamente, aquelas formas frias e antigas de se fazer. Eu coloco um formulário no meu balcão de atendimento, eu mando um e-mail para a pessoa, eu mando alguma coisa e mando um formulário para ela responder. Mas isso aí, obviamente, vai vir informação, vai vir reclamação, né? Via de regra, o que acontece? A gente se depara muito com isso. Só para preencher quem quer reclamar. Aquela pessoa que gosta muito, ela fala ali na frente, pro atendente, fala para algumas pessoas, enfim, mas ela não divulga, muitas vezes ela não, eu adorei muito essa empresa, vou parar para preencher o formulário dela. Não, vai, ela, muito obrigado, tá, vou indo, tô com pressa. Mas se é para reclamar, a pessoa para responder. Então, o que a gente sugere, né? Até dentro do projeto que a gente está conduzindo de cursos aí para os cartórios digitais da comunidade, a gente não dá um spoiler aqui, né, Moraes? Mas não faça. A gente vai passar algumas coisas. Vai ter que estar na aula. Vai lá no curso. Mas a gente vai ensinar um pouco mais sobre isso, né? Mas sobre como conduzir essas questões. Mas o que é o básico? Pega também seus principais clientes, aquelas pessoas que vão lá toda hora, aquelas pessoas que você sabe que são sinceras, que obviamente se é um cliente que é fiel, que é um cliente seu, você tem o contato dele, né? Você conhece a pessoa. Então, pega o telefone e liga para a pessoa, ou manda uma mensagem então personalizada para ela. Olha, você que é um cliente real, você fulano de tal, que é um cliente tal, você poderia contribuir um pouco mais conosco, né, nesse sentido de ajudar para dizer o que é bom, o que a gente pode melhorar, enfim. Então, eu acho que esse contato pessoal, né, que é o simples, que a gente diz, que é o que a gente está perdendo muitas vezes, porque a gente acaba automatizando muitas vezes uma questão que ela deveria ser pessoalizada, né? E esse entendimento de saber o que eu tenho de bom, o que eu tenho a melhorar, meus pontos fortes, meus pontos fracos, são questões que eu preciso perguntar. Então, se eu estou fazendo meu planejamento de vida, eu vou entrar em contato com essas pessoas que eu tenho mais contato, né, que eu circulo mais e que me conhecem mais. Se eu estou fazendo isso para minha empresa, eu vou entrar em contato com os principais clientes. Se eu tenho muitos segmentos de clientes, eu consigo classificar eles de várias formas. Por exemplo, nos cartórios que a gente trabalha, tem lá os advogados, tem os despachantes, né, tem os clientes que tratam da sua vida particular, enfim, e tem as construtoras. Então eu pego também um pouco de cada um desses e entro em contato, vou lá, aproveito para fazer uma visita virtual hoje em dia, né? Já que presencial está complicado ainda, mas entro em contato pessoalmente com essa pessoa para perguntar, prepara um scriptzinho legal lá para conseguir entender essas questões. Essa aí é o ponto básico. É o mais simples de tudo. O que eu posso fazer como a provocação com papel e caneta, eu posso ligar para a pessoa, mas a base de tudo é um velho ditado que se diz também, que é o tirar a bunda da cadeira. Eu tenho que ir lá e fazer. Não adianta ficar esperando que as pessoas venham dizer o que eu preciso melhorar. Pode ser que elas digam, mas é muito provável que elas não digam. E aí, para eu conseguir pensar no que eu vou ser no futuro, que é aquilo que o Moraes comentou antes, eu tenho que começar a olhar para fora, olhar os pontos externos. Ou seja, o que tem de oportunidade no mundo, o que tem de ameaça no mundo, que é o que diz a Matriz SWOT ou a FOFA, né? O que acontece ou que pode acontecer no mundo que vai impactar tanto a minha pessoa, que é o meu planejamento de vida, quanto o planejamento da minha empresa. O que está acontecendo no mundo que pode impactar as questões na minha vida? Então, hoje está claro, né, que a pandemia aí impactou todo mundo. Mas será que isso pode acontecer de novo, de outra forma? O que eu aprendi com isso? Né? O que realmente isso aí foi uma ameaça que se tornou pegou um ponto fraco meu e acabou fechando muitas empresas? Isso aí é o que acontece, né, na aplicação lá da Matriz SWOT, ou seja, se tem uma ameaça que acaba acontecendo e ela impacta em cima de um ponto fraco,
ela acaba. Por exemplo, veio a pandemia, que eu tive que fechar uns meses, meu financeiro era fraco, era um ponto fraco na organização, a empresa quebrou. Então, isso aí aconteceu com inúmeras empresas no Brasil e no mundo. Mas, se o ponto fraco lá, ou a ameaça que seja parar o faturamento por X tempo, e eu tinha um ponto forte, que era estruturado, que era o meu financeiro seguro, as empresas se mantiveram. Porque conseguiram, apesar de tudo que aconteceu, se estruturar para sobreviver. E na vida pessoal, se a gente pegar só essa questão financeira, também é uma outra questão. Aquelas pessoas que estavam planejadas financeiramente, que tinham a sua reserva técnica, né, aquela reserva de segurança, eles conseguiram sobreviver. Estão conseguindo. Outros tiveram que dar seu jeito. E aí dar seu jeito não é bom, quando a gente tem que dar o seu jeito, né? Porque sai totalmente fora do que a gente planejou, do que a gente esperou. Então, é isso que a gente provoca nesse momento do simples, do básico, no planejamento. Eu preciso realmente botar a mão na massa. E se eu vou botar no papel, se eu vou fazer de uma forma mais bonita ou mais estruturada, independe. Né? O que depende é qual é a ação que eu planejo, o que eu quero, onde que eu quero chegar e o que eu preciso fazer para isso. E aí, dentro desse estigma todo, eu vou ter que organizar lá, até o que foi falado aqui anteriormente, ali pela Socorro, né? Eu tenho que otimizar meu tempo para que dê para fazer tudo isso, dê tempo de fazer tudo que eu imaginei. Senão fica aquelas promessas de final de ano que chega no primeiro semestre e eu não atingi nada e já desisto e aí abandonei e no final do ano eu vou pensar de novo. Né? Que é também, puxando o gancho para isso, que é mais um outro, até preconceito seria, né? Que eu só tenho que fazer planejamento no final do ano. Por que eu não posso replanejar, repensar isso a cada momento que eu estou fazendo? Então, são coisas que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. Né? Antigamente se falava muito, né? Planejamento, então tem que fazer um planejamento estratégico no final do ano, revisar no meio do ano. Mas será que eu não tenho que agora dar uma realinhada todo mês, toda semana, enfim, até que eu consiga verificar e alinhar minha ação, a minha atitude, né? Se está alinhado com aquilo que eu planejei. Então, era dentro desse cenário que a gente quer buscar transmitir para vocês o básico. O básico, o simples, que é entender quem você é. Esse é o primeiro passo de todos. Entenda quem você é, saiba quem você é, que aí você vai conseguir pensar no futuro. Se você não sabe quem você é, como é que você vai imaginar um futuro? E aí me veio também agora, Moraes, de tanta ideia, me veio aquela questão que a gente fala num dos treinamentos nossos, que é não compare, né, o bastidor de você com o palco dos outros. Né, que é o que a gente vê muito e muita gente comentando também essa frase, esse tema, porque se a gente for entrar nas redes sociais, a gente só vê publicação positiva. E quando a gente está trabalhando lá e pensando no nosso planejamento, tem muita coisa dolorosa para fazer. Só que ninguém tira foto das coisas ruins do dia a dia. Né? Ninguém vai publicar no Instagram, né, uma foto lá de um momento ruim da tua vida. Você vai publicar coisas boas. Então, só vai aparecer coisas boas. Mas para chegar lá, não tem mágica. Não tem mágica. Eu preciso realmente trabalhar, batalhar, estruturar, dedicar tempo, né, para conseguir chegar no objetivo que eu tracei. E aí, obviamente, como o Moraes falou, realinhar. Se o meu objetivo está muito forte ou muito fraco, para eu saber se eu estou conseguindo dar conta de fazer aquilo que eu disse que eu ia fazer. E aí lembre-se, você disse que você ia fazer. Então, você pode replanejar a qualquer momento. A base de tudo é essa. É isso aí, Santos. E aí é aquela história, né? Falando ali dos pontos fortes, pontos fracos. Né? A verdade dói, mas a verdade também cura. Então, não adianta a gente fazer um planejamento, uma análise, né, sua, pessoal ou da sua empresa muito complacente.
né? Uhum. Porque senão chega na hora porque a vida real, ela não perdoa esse tipo de coisa. Eu posso me enganar e dizer assim, não, eu estou com uma empresa estruturada, a gente é uma empresa que garante, né, que a gente, né, estamos muito bem estruturadas. Quantas pessoas, quantas empresas, né, estavam bem estruturadas ou se enxergavam cheias de pontos fortes e aí veio a pandemia e os pontos fortes parece que foram pelo ralo. Então a gente tem que ser, aí tem que ser o mais realista possível. Não é um exercício, não é simples ser realista, mas a gente tem que ser o mais realista possível. Por quê? Porque todo o ponto forte ou ponto fraco, eles vão ser eles vão ser o que vão me garantir, né? Com relação, porque os pontos fortes, pontos fracos, eu consigo melhorar eles, né? Então eu consigo pegar meus pontos fortes e fazer com que eles me ajudem, e eu consigo me desenvolver e minimizar os meus pontos fracos, né? Para mim poder viver no mundo que é o mundo externo das oportunidades e as ameaças. Então eu vou poder aproveitar muito mais oportunidades se eu estiver com meus pontos fortes lá no alto, e eu vou estar muito mais suscetível às coisas ruins se eu não tiver, se eu tiver com muitos pontos fracos. Então, o ideal é que a gente tenha essa leitura realista das coisas que a gente tem, né? Do que a gente realmente é, e a gente tenha, então, nas nossas fortalezas, a gente consiga coragem para enfrentar os desafios que a gente tem para chegar nos nossos objetivos. Eu acho que é muito mais por aí. E aí volto de novo naquela questão, né, que a gente tem que ter a atitude, né? Quantas pessoas a gente conhece, a gente falou sobre isso na aula ontem, né? Quantas pessoas a gente conhece por aí que são acumuladores de conhecimento? Que são pessoas assim inteligentíssimas, pessoas que estudam, leem muito, são pessoas, mas não fazem nada com aquilo, não colocam aquilo em prática, não testam, ou porque tem aquela questão do perfeccionismo, né, de achar que as coisas têm que sair perfeitas, né? Tem o julgamento, né? Às vezes a pessoa diz, começa a olhar e eu já fui assim, né? Às vezes a gente se pega nessa questão e começa a olhar o que os outros estão fazendo e diz assim, se é para fazer aquilo ali eu nem faço, né? Só que aquele cara que está fazendo uma coisa mais ou menos, está aprendendo a fazer, daqui a pouco ele vai estar muito bom, né? Mas hoje mesmo, não estando bom, ele está fazendo muito mais que eu. Ele está fazendo aquilo que eu deveria estar fazendo e não estou fazendo. Então não adianta, eu tenho que saber quem eu sou e tenho que usar isso ao meu favor. E não para me engrandecer ou para criar medo, criar barreiras. Eu sou tão inteligente, agora eu vou né, não vou fazer qualquer coisa. Às vezes a gente começa fazendo as coisas do jeito que pode, né? A gente é testemunha disso nas nossas lives. As primeiras lives eram muito mais confusas, agora a gente já consegue se expressar melhor. E daqui a pouco a gente vai estar craque em fazer live, né? A gente ainda não está, mas daqui a pouco vai estar. Mas a gente está muito melhor em fazer live do que aquele que tem vontade, tem conhecimento, tem competência e nunca fez. Então tem que planejar, ser consciente das coisas, das suas condições, se planeja, se conhece, e aí, né, o que você conhece que você pode ajudar os outros? O que você conhece que você pode se ajudar? E aí as coisas vão acontecer. E é uma coisa que tem se falado também muito, né, que é essa questão de não estar pronto. Na verdade, a gente nunca está pronto. Só que se a gente não se colocar, né, à frente e fazer, não vai acontecer. Muitas pessoas acabam se travando pela espera do estar perfeito. Não, mas não está bom ainda, não está perfeito ainda, não vou fazer. Então, não vai fazer nunca, vai ficar esperando o resto da vida, porque nunca vai estar pronto. As coisas, elas só vão estar prontas, né, no momento que eu começar a produzir. E aí eu vou ver o que não está bom ainda, o que está ruim, o que precisa ser melhorado, e vou desenvolvendo as capacidades ao longo da jornada. Porque tudo é um caminho, né? Eu Tudo é vou construção, traçar, né? como a gente está falando, tá falando do planejamento aqui, o básico, né? Então eu vou pensar no futuro, mas eu não vou conseguir chegar hoje, amanhã, depois. Pode ser que eu consiga até depois da manhã, mas eu preciso primeiro sair, né? O velho, tirar a bunda da cadeira e dar o primeiro passo. E aí, no meio do caminho, eu vou descobrir que tem coisas que eu preciso melhorar, tem coisas que
está dando certo, enfim, e a gente vai ajustando essas coisas todas ao longo do caminho, né? O caminho está aí para ser seguido. E quando a gente fala em planejamento, o planejamento é esse. Primeiro, eu preciso me entender, saber quem eu sou e saber onde eu quero chegar. E aí, eu vou seguindo o caminho. Uma hora, eu vou identificar e avaliando a minha jornada para saber se, opa, eu estou indo dentro daquilo que eu esperava, o caminho é esse? Será que o meu objetivo de vida ainda é esse? Como eu falei, eu planejei a minha vida lá em 2008 e hoje eu ainda sigo alinhado a isso. Muitas coisas no como já mudou, mas o grande objetivo final segue lá e eu sigo buscando ele, né? Porque excelência é uma coisa que se busca, não é uma coisa que se alcança. Então a gente precisa buscar todo o dia essas questões. Mais uma vez eu queria reforçar, né? Façam simples, façam o básico. É o papel e caneta, sim, mas tem que dedicar tempo, sim, e eu tenho que entender, né, as informações, as coisas que estão acontecendo ao meu redor para conseguir definir o meu próximo passo. Acho que o mais importante é isso. É isso aí. E a nossa provocação para hoje, né, Rodrigo, é que façam o exercício, façam lá a sua análise fofa, né, o seu SWOT, enfim, veja os seus pontos fortes, pontos fracos. Liga para os seus melhores amigos liga lá. para os seus amigos, enfim. Mas a provocação que a gente quer fazer é que você veja isso e que ou você veja que está no caminho certo, que está andando, ou eventualmente precisa fazer uma correção de rumo, ou que você fique indignado com você mesmo, que você, né, encontre força aí para mudar o seu destino. Né? E assim, faça aquilo que faz sentido para você, não é porque o outro faz, né? Não é porque está no palco do outro lá, né? Que a vida do outro lá no Facebook, não é isso aí que você tem que buscar. Você tem que buscar aquilo que faz sentido para você, né? E faz sentido para as pessoas que você ama e que você convive. Aí as coisas vão dar certo. E quando falarem para você os pontos fracos de você, aquilo que você precisa melhorar, aceita, interpreta. E se é alguma coisa ofensiva, que provavelmente são assim pessoas que você mais convive, não vai vir nada ofensivo, vai vir talvez uma realidade muito forte. Interpreta, pensa, raciocina, dorme uma noite pensando nessa informação, né, para saber o que você vai fazer com isso. Né? Eu, em quase 100% dos meus pontos fortes, veio lá que o Rodrigo é teimoso. E eu tinha o costume de dizer que teimoso é quem teima com taurino, né? Mas, na verdade, é uma realidade, então eu preciso me adaptar a essa questão e é um exercício complicado, muito difícil a gente mudar uma realidade, mudar aquilo que é, né? Ou se adaptar, ou transformar um pouco essa energia toda de pontos negativos em coisas que podem se tornar até algo positivo dali para frente. É. Mas acho que o mais difícil, né, Rodrigo, é a gente não se dar conta das coisas que a gente precisa melhorar e não melhorar. Então, o melhor é olhar com carinho para aquilo que as pessoas falam que a gente precisa melhorar. Nem tudo a gente precisa concordar. Pode ter coisas que... Porque, às vezes, a pessoa, quando ela olha e está falando algum ponto fraco seu, na realidade, ela está olhando para ela não está olhando para você. Ela tá enxergando nela coisas que são dela também, mas que ela enxerga em você também. Né? Então, acolha com carinho e vamos para frente, vamos progredir. Tá bom, gente? Boa noite, que está quase terminando. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Muito obrigado pelos que estão aqui sempre, que nos acompanham. Né? E até uma próxima. Vai ficar gravado essa informação aqui também. Fica lá no Stories agora no GTV. É isso aí. Depois vai para o YouTube também. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.